Reiniciou-me agora. Cristina Ramalho identificou-te numa publicação. Ok, agora sim estamos em direto no Facebook. E agora aí podes autorizar a identificação e aparece imediatamente no teu mural, ou podes partilhar, como eu agora vou partilhar para a minha página profissional. Entretanto, as pessoas vão chegando, vão se juntando. Já são quase 19 também, já estamos em direto na minha página, no teu perfil, no meu perfil. E aqui na sala Zoom, vamos ver se já chegou mais alguém. Já estás aqui, sim. Já cá estou. Já estamos no Facebook também em direto. E assim também as pessoas se vão juntando e de qualquer forma eu vou gravar aqui para depois enviar às pessoas que se inscreveram. Obrigada à Cristina e ao José que estão agora aqui na nossa salinha. Bem-vindos. Boa tarde. Se for alguma pergunta, podem pôr, por favor, no bate-papo ou no chat, que eu vou espreitando e quando for oportuno faço a questão também ao Jorge. O José está a tentar conectar-se. Entretanto, no Facebook... Eu pus os meus auriculares e o microfone está... Mas se puser... Não, está ótimo. Para baixo ouves-me bem, não é? Não, assim, bem. Otimamente, está ótimo. Já no nosso teste estava a dar. Já temos 9 pessoas, pelo menos no meu perfil, a ver-nos. E são praticamente 19 horas, oh Jorge, eu começava a nossa conversa. Já estamos com as questões técnicas resolvidas. Queria-te agradecer, então. Tenho aqui mais... Ok. Admitir. Queria-te agradecer a disponibilidade. Eu sei que és uma pessoa ocupada, com muito para fazer, de ter esta conversa comigo. Eu caí um pouco de paraquedas neste mundo das terapias complementares e da espiritualidade, vim da área das finanças, mas percebi muito rapidamente que tu eras um dos grandes divulgadores já há bastantes anos, quando eu apareci, tendo já trabalhado em vários meios, nos meios de comunicação, as revistas que fundaste, a rádio, o programa que tinhas e principalmente as feiras. Mas eu sei que, depois de te conhecer pessoalmente, sei que vens de um meio muito convencional e de raiz, apesar de teres nascido por causa de uma terapia complementar, e gostava que contasses essa história, mas eu vejo-te como vindo de um mundo muito convencional, de um negócio muito convencional, para entrares num ambiente diferente. O que é que te fez mudar nessa altura da tua vida e dizer, ok, eu agora quero trabalhar para divulgar terapias complementares, para estar neste meio, para levar estas novidades a outras pessoas? Bem-vindo, por favor. Boa tarde, Cristina, e a todos. E muito obrigado eu pelo convite, eu é que te agradeço. Isto é uma história com certeza muito simples e similar à de muitos. Digamos que ou se nasce ou não se nasce com sensibilidade a determinadas áreas, não é? E esta área, digamos, da espiritualidade sempre me foi muito particular. Pronto, eu nasço em 63, estou com 57 anos, e fiz aquela travessia onde quase nada havia sobre todas estas áreas, ou seja, havia muita religiosidade, havia uma vertente até muito espírita. Eu lembro-me na minha adolescência ler muito Losange-Rampa, Allan Kardec, Ramatiz, toda essa vertente. E depois, no final da década de 90, princípio da década de 2000, começaram então a aparecer em Portugal, e como sempre de uma forma muito imberbe, não é?
a meditação, o yoga já existia, o Reiki já estava a dar os seus primeiros passos, mas já de uma forma, digamos, com muito vigor. E depois foi por aí, quer dizer, não há assim uma lógica e uma estrutura, um deixar fluir, deixar acontecer e construir-se as coisas, não é? A feira também aparece no momento que eu estou, portanto, com a revista Zen em banca, hoje é da minha ex-sócia, e pronto, e foi por aí, não há... Portanto, a explicação, digamos que é muito simples. Esta sensibilidade e digamos, em tons de brincadeira, que eu já sei que eu sou o filho das terapias complementares. Os meus pais casam-se em idade que para a altura já era uma idade tarde, já tinham 20 e tal anos cada um. O meu pai, salvo erro, quando eu nasci já tinha 31. E deparam-se com uma situação de infertilidade. A parte clínica e médica daquela altura não conseguia resolver. E então recorreram a um ervanário, o Ferreira, isto em Luanda, da Ervanária Ferreira, e depois apareci eu, o meu irmão, tudo isso, pronto, e eu brinco com isto a dizer que sou filho das terapias complementares. E então, quando começaste a trabalhar mais e conhecer mais tantas ofertas, a tantos níveis, uma das coisas que porque eu conheci-te na feira, sendo eu expositora, aquilo que eu observei é que tinhas que ter uma visão muito abrangente, muito sábia e muito paciente para lidar com, apesar de serem todas da mesma perspectiva comum, holística, somos todos um, sim, mas cada um na sua vertente, cada um com a sua perspectiva mais reduzida e, portanto, mais objetiva, tu tinhas que fazer quase que levar a ponte para o público, mas gerir também todos estes diferentes terapias, diferentes abordagens no mesmo espaço. E fazes em Lisboa num espaço aberto, ainda mais convidativo. O que é que isso também depois impactou a tua vida, não é? Porque começaste a abrir mundo em relação também a este mundo espiritual de terapias complementares. Validou-te essa tua sensibilidade, dirigiu-a, alterou-a, aprofundou-a? Qual é assim o balanço que consegues fazer? Eu começaria por explicar, pronto, acho que tu sabes, não é? Eu sou nativo de Carneiro, com ascendente virgem, e em numerologia sou o número 1. E tenho esta vertente do pioneirismo muito forte, e da inovação e da diferenciação. Tu há bocado perguntaste-me, acabei por não responder. Pronto, tenho um percurso académico perfeitamente normal, primeiro física, depois gestão, pós-graduação, mestrado em marketing, por aí fora, e inclusivamente fui professor universitário durante 12 anos. Portanto, a minha vida era um marketing, a gestão, tudo isto. Mas tive sempre esta vertente de empreendedorismo. Há aqui um dilema que acho que é comum ou transversal a todos nós, que é, nós não nos identificamos com o estereótipo do monge, não é? Mas temos os nossos valores espirituais e identificamos-nos com os valores espirituais. Então o desafio é fazermos a ponte dos valores espirituais e toda esta doutrina para, eu não gosto deste termo, mas não me ocorre outro, para a selva dos negócios, um pouco isto, não é? Ou seja, para a nossa vida comum, para a nossa vida normal. Um pouco por dia a dia, não é? Que é aí que nós vivemos. É o que eu chamo o empreendedorismo consciente. E então, nesta dinâmica, fui praticando, as coisas foram acontecendo e obviamente, já com a revista, como a revista são gestão de conteúdos e gerir os colaboradores, quem escreve os textos, depois nos eventos ligar com os expositores, com os palestrantes, com os visitantes e lidar em autenticidade.
Agora, tu tocas aí num assunto muito estimulante, não é? Que é isso que me dá realmente o estímulo, é gerir com uma grande amplitude de níveis de consciência, de maturidade emocional e de egos também, não é? Porque todos nós temos este ego muito presente. É o lado do dia a dia, nós comunicamos um com o outro através do ego, não é? Portanto, faz parte. E como nós sabemos bem, eu através dos outros conheço, não é? Os desconfortos que eu sinto quando lido profissionalmente ou em relações pessoais e profissionais com os outros. Esses momentos de desconforto são meras investigações. O que é que eu estou a sentir, porquê? Sei que também pela questão da definição do efeito sombra, não é? Quando eu crispo com alguém, ou se há alguma coisa que tu dizes e que me incomoda, vou ver em que é que ressoa em mim e porquê, desde quando. E tudo isto ajuda-me a saber lidar, obviamente, com todas ou a tentar saber lidar o melhor possível com todas as pessoas, com todas as situações, para uma causa que é um bem-estar comum. Eu digo sempre isto, não é? Os eventos não são meus, os eventos são de quem participa neles, dos expositores, dos visitantes, dos palestrantes. Eu sou um mero facilitador. A empresa chama-se Mundo Melhor e eu, na altura, há mais de 10 anos, quis contribuir para um mundo melhor. E depois de alguma meditação, disse, não, eu vou fazer uma empresa chamada Mundo Melhor, porque cada pessoa que fica melhor, o mundo fica melhor, porque o mundo são pessoas. Pronto, e foi um pouco por aqui. Introduziste aqui um tema fantástico, que é empreendedorismo consciente. Porque, na realidade, eu identifico-me muito contigo, porque eu sou licenciada em Economia, pós-graduada em Fiscalidade, depois derivei um bocadinho para a Psicologia, já à procura das minhas respostas existenciais, mas mergulhei a fundo no mundo material, capitalista, enfim. E o empreendedorismo consciente, eu costumo dizer que eu não tenho uma profissão, eu tenho uma atividade, que é diferente. A atividade que provém as minhas necessidades, mas é uma atividade. E esta diferença faz-me lembrar deste conceito que introduziste agora de empreendedorismo consciente, que é seguirmos o nosso, com objetivos materiais, claro, porque não, vivemos aqui nesta terra material, precisamos deles, mas para o bem de todos. E é isso que eu devi fazer também ao longo destes anos, nestas feiras, onde tive a oportunidade de ser palestrante também, em Lisboa e no Porto, que agradeço muito, porque crias ali um ambiente de aceitação do outro e da visão do outro, e imprimes essa abertura e essa aceitação, de forma a que todos os expositores convivem de forma muito saudável. E é muito agradável visitar as feiras alternativas, que sei que hoje se calhar chamarias de outra forma, mas é como ficaram chamadas, não é? Como ficaram conhecidas as feiras alternativas, porque trazem-nos sempre, e vemos as pessoas felizes e a buscar conhecimento e a saber ir buscar mais sabedoria a elas próprias através de todas as terapias que tu consegues ali reunir. E tão bem gerir os egos, porque neste meio há tanto ego como nos outros, e portanto há muita coisa a gerir, desde o tamanho dos stands, a colocação dos stands, a satisfação das pessoas que participam, enfim. Eu sei que é um mundo muito difícil de gerir, mas também sei que ajudou imenso numa evolução que eu, em muito poucos anos, em 7 anos, consegui ver. Portanto, imagino que tu tenhas uma perspectiva muito mais ampla, muito mais rica, porque, e é essa a minha pergunta agora, com certeza também notaste alguma evolução no tipo de pessoa que visita, no número de pessoa que visita a feira, que compra as revistas, enfim, o nível de aderência que tem, e o impacto que isso tu vês. Por exemplo, eu fiquei muito surpreendida quando tu, o ano passado, fizeste a feira alternativa em Braga. Braga é a cidade mais católica de Portugal, era a cidade onde menos terapias alternativas eram procuradas, e hoje em dia já vejo jovens a abrir yogas, centers, e a fazerem cura conectiva e reconexão, e
pessoas a procurar, vejo um movimento. E quando me dizes vou fazer uma feira alternativa em Braga, eu pensei que seria um desafio vencido, mais uma vez, mas qual foi a recepção, por exemplo, Lisboa, Porto, Braga, ao longo dos anos? Qual é a tua sensibilidade, qual é a tua perspectiva? Pronto, devido à minha formação académica de marketing, eu tenho esta atitude permanente de marketeer, estar sempre a ler o mercado e muito atento ao mercado internacional e nacional. E é uma constante, inequivocamente, nós assistimos nas últimas 2 décadas os milhões de conteúdos, de livros que foram editados neste segmento do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade. Na altura vendemos também milhares de DVDs em Portugal, os cursos que apareceram. Eu atrever-me a dizer que talvez agora com a pandemia esteja obviamente um pouco mais calmo, não é? Mas houve semanas que eu tinha convites para ir, sem exagerar, 5 a 10 eventos por semana, não é? Desde apresentações, retiros, sessões de meditação, tudo isto. Então, a nível mundial, a nível europeu e a nível nacional, este mercado cresceu muito, muito nas últimas décadas. Há uma sensibilidade crescente, há uma dinâmica muito gira neste contexto de que a religiosidade perde protagonismo e a espiritualidade vem ocupar este espaço. E eu não gosto de referir talvez modas e tendências, mas realmente uma moda esta questão do yoga, do zen, do bem-estar. O mindfulness começou a entrar pelo meio empresarial adentro, assim como o yoga. Antes também o coaching, lembro-me também, posso aqui partilhar convosco, talvez tenha sido um dos primeiros certificados em coaching em Portugal a nível internacional. Sem querer avançar com detalhes, já fiz coaching a um político angolano que mostrou interesse nisso, ou seja, a sensibilidade é hoje muito grande. A nível de audiências, depois quer com as revistas, quer com os eventos, que hoje a marca, embora a notoriedade esteja no termo feira alternativa, passou para Festival de Bem-Estar / Feira Alternativa, porque é realmente um festival de bem-estar na sua plenitude holística. E digamos que a evolução do perfil foi o seguinte: tendencialmente as camadas mais jovens começaram a aparecer. Já não são só aquelas senhoras com questões mais emocionais ou de saúde, divórcios ou isto, problemas de amor e com os filhos e tal. Houve também um público masculino que começou a equilibrar. Hoje já se vê muitos homens nisto, por exemplo, eu lembro na altura, nas sessões de constelações familiares e não só, eu era o único homem, durante muitos cursos fui o único homem. Durante muitos anos foste o único homem nessas coisas. Durante muitos anos fui o único. E hoje não, hoje é com agrado que já vejo este equilíbrio, não é? Entre o feminino e o masculino. E todos os anos noto que há muitos telefonemas, pessoas a perguntar onde é que é a feira, vê-se que é a primeira vez que vão à feira e que descobrem a feira. E o que me emociona muito é precisamente proporcionar-lhes, elas vão ter contacto com toda esta amplitude das terapias. Houve uma pessoa que aqui há uns anos disse uma frase que me tocou: Jorge, vamos chegar a um momento em que vamos ter a terapia como religião, ou seja, aqui há uns anos qualquer dos nossos desconfortos íamos ter a religiosidade ou íamos à procura da solução na religiosidade, fora de nós, não é? E hoje, terapeuticamente, a solução dos nossos desconfortos e dos nossos desafios está sempre dentro de nós, esta consciência muito presente. Então, eu acho que a terapia está definitivamente, o mundo terapêutico está a assumir um papel precisamente desta terapia como religião, presente na vida de todos nós. Não é? Sim, sim, é uma procura dentro de nós da solução, procurando ajuda nos outros também, não é? Os outros ajudam-nos a que nós encontremos o nosso centro e as respostas dentro de nós, sim. Falavas da parte internacional e eu estava-me ainda a referir a Portugal, mas eu ia lá, porque eu sei que tu trabalhas com um dos maiores, com muitos grandes nomes internacionais do mundo espiritual e de desenvolvimento pessoal,
E a minha pergunta era, fala-se muito do papel de Portugal agora nesta nova era de Aquário, o Quinto Império. Portugal vai ter um papel fundamental neste novo paradigma que começa agora a desenhar-se. E eu pergunto-te, tu que tens esta visão mais ampla, como é que vês Portugal no meio de todos os movimentos, de todos os países, de todo o desenvolvimento? Portugal está à frente, está atrás, é um local propício a que as pessoas se encontrem e se desenvolvam, tem os profissionais certos, ou achas que não? Qual é a tua sensação? Como é que está Portugal nesta sopa espiritual deste planeta, nesta altura? Qual é a tua sensação? A minha sensação é que está muito bem posicionado, com muita força e com muito vigor, mas deixa-me também, e aproveito a oportunidade para partilhar, eu nunca reclamei qualquer capacidade paranormal, por assim dizer, não é? Em 2008, num domingo em que eu estava um bocado, digamos, com a energia menos... em baixo, mais down. E fui passear ali para o padrão de Descomprimentos, aquela zona junto ao Rio Tejo. Como vocês sabem, tem ali portanto, um quadro que foi oferecido pela África do Sul, que tem os descobrimentos ali, as caravelas, tem o mapa mundo e as caravelas, etc. E nesse domingo à tarde, aí por volta das 5, 6 da tarde, eu estava a olhar para aquilo e a sentir, se os nossos compatriotas antepassados tiveram a coragem para se pôr nestes barquinhos, nestas cascas de nós e descobrir o mundo, porque é que Portugal não pode também, digamos, promover e divulgar as terapias e todo este mundo? E poucos dias depois, ou pouco tempo depois, nasce a revista Zen, assim, porque eu senti essa, digamos, se me permites, esta intuição. Aliás, as capacidades paranormais, todos os temas não são paranormais, não é? Vamos mudar para esta intuição, exatamente. Depois fui descobrindo, por um exemplo, em 2010, num dos retiros da Índia, o número de portugueses e de brasileiros. Os brasileiros eram, salvo erro, o segundo maior grupo. Encontrei lá muitos russos. A Europa de Leste tem uma sensibilidade muito, muito grande à espiritualidade. Só como nós não é uma zona da Europa com a qual se comunique tanto. Mas eles estão muito avançados, aliás, em termos de xamanismo, tudo isto, eles estão muito avançados e têm uma sensibilidade também muito grande. Mas, por exemplo, nós, notei sempre isso, estamos muito mais à frente de Espanha, França, por aí fora, embora não os quero nem minimizar, nem muito menos desprestigiar, não é? Mas nós, portugueses, e fruto até, com certeza, do nosso contacto com o Sul da América, com a África, estamos muito sensíveis, apesar também de termos tido aqui a tal questão que tu referiste ao bocado, uma educação judaico-cristã e uma cultura judaico-cristã muito vincada, não é? Mas talvez avançamos mais rapidamente. Um exemplo, para a semana que vem, vou ter uma reunião com um amigo, padre, da Igreja Católica em Fátima, com o qual me dou muito bem e que eu conheci no retiro xamânico. E então é assim digamos, nada está certo, nada está errado. Cada pessoa tem que estar confortável com as suas crenças. E obviamente que eu encontro em Portugal uma vulnerabilidade muito grande, uma aceitação muito grande e uma evolução muito grande. Isso é verdade. E encontro também, desculpem-me, uma ânsia, por exemplo, agora quando falo com os Açores, parece que o mercado açoriano, já há uns anos, obviamente, já tem lá tido muita formação de reiki, retiros de yoga, por aí fora, mas sinto uma sede de descobrirem coisas, de estarem em contacto com terapias, com ferramentas que lhes possibilitem precisamente o conhecerem-se melhor. Portanto, tu vais sentindo que há esse pedido das pessoas, não é? As pessoas pedem cada vez mais e é talvez isso que torne Portugal esse país atrativo, não só por outras razões, mas também por esse lado espiritual. E nós sempre fomos conhecidos por um povo aberto, hospitaleiro, sincero, não é?
Claro que temos sim as nossas limitações e as nossas também fragilidades, mas se é essa a verdade, porque não dizê-la e porque não dizê-la até com orgulho, sendo portugueses. Agora, muito orgulho, e se me permites, Cristina, mesmo a nível individual, por exemplo, o falecido António Varatojo, o fundador do IMP, ele era referenciado e reconhecido em todo o mundo. Nós temos valores nacionais muito fortes e muito bons, mas depois, claro, falta-nos esta postura marketeer norte-americana, não é? Por exemplo, mainstream, que tu tentaste norte-americanos, não é? O leitão à bairrada, hoje o pastel de Belém já se vende em todo o mundo, mas o leitão à bairrada, o pastel de Tentugal, isto tudo já se vende em todo o mundo, e nós temos uma certa, enfim, se calhar por isso é que agora se calhar por isso é que agora somos potencialmente um país onde tudo pode florescer, porque também não temos essa veia comercial também tem esse lado. Mas aquilo que eu te estava a dizer é que no meio destes pedidos, não é? Dos açorianos, sentes que agora sentem esta necessidade, esta vontade. Com esta, e eu agora não posso deixar de falar nisto, de toda a situação que nós passamos com a quarentena, com o confinamento, com este pânico e estas evoluções que nós não sabemos muito bem como vão correr, eu ligaria isto e tudo o que acontece ao empreendedorismo consciente de que falas tu. Para mim tem uma ligação clara. Tu começaste a fazer muitos anos antes aquilo que hoje é pedido a toda a gente. Empreendedorismo consciente, por favor. Como é que tu vês este impacto? Primeiro em ti, como é que foi? Porque a feira de bem-estar teve que ser toda pensada, repensada. Como é que tu vês isto tudo em termos globais, para nós aqui no nosso pequeno Portugal, e para ti e para a feira em particular? Eu atrevo-me a recuar um pouco e a referir este meu sentimento. O que é para mim o caminho espiritual, ou como é que isto se traduz na prática, não é? É o Jorge, durante o dia, estar, digamos, numa atitude de mindfulness, atento aos seus pensamentos e consequentes comportamentos e consequentes decisões. E na base desses pensamentos e decisões podem estar ou estão os estímulos biológicos, não é? Como a fome, a sede, o sono, a sexualidade. Toda a nossa programação, não é? A programação do nosso contexto sociofamiliar, a nossa biografia familiar, o nosso contexto sistémico por aí fora, ou, por último, a nossa essência. E se me permites, Cristina, é aí que também aparece a reconexão, que fiz contigo, não é? Porque eu considero que não há uma ferramenta universal, não há um método universal, senão, com todos os milhões de conteúdos, livros, filmes, todos que já foi feito, obviamente que a sociedade mundial estava muito melhor do que está hoje. Então eu considero que cada ser humano tem o seu momento, tem o seu método, tem a sua velocidade. Então foi um pouco por aí. E foi-me tudo acontecendo aqui, até como aconteceu há 2 anos, fazer a primeira cura reconectiva e a reconexão contigo. Pois esta história, esta questão do empreendedorismo consciente, é precisamente isto, ou seja, é a incoerência cardíaca e não agir, não decidir, nem pelo ego e tendo em atenção toda a questão da programação, como todos sabemos, quando há uma tendência de agir pela mente, agir pelo politicamente correto, não é? O que é que os outros vão pensar de mim, o que é que a minha imagem, os meus medos de falhar e de errar. E quando começamos a agir, digamos, na coerência cardíaca, o que é que eu realmente sinto? É pela esquerda ou pela direita? Por exemplo, todo este momento, que eu ainda hoje, nem eu nem ninguém, sabemos se vai haver feira alternativa este ano. As datas estão lançadas no Facebook, no site vamos atualizar,
mas dentro de mim ainda não consigo sentir se realmente vai ou não haver, porque vai depender de muitas variáveis externas e poucas coisas internas. Pronto, mas isto que se aplica em relação aos negócios, aplica-se a tudo. E há realmente já inúmeros investigadores. Como nós sabemos, a espiritualidade e a ciência nunca convergiram tanto como convergem hoje, e há estudos muito avançados, muito sérios, muito interessantes sobre toda esta dinâmica do que é que nós somos, o nosso sentido de vida, onde é que está o nosso norte, onde é que está o nosso sul, o que é que nós queremos fazer da nossa vida, quais são os que consideramos os nossos desafios, porquê, quais são as nossas autolimitações, porque é que nós nos autolimitamos, quais são os nossos traumas, tudo isso. E repito-me, sem haver uma ferramenta universal, tem que haver, obviamente, a determinação e o querer conhecermos a nós próprios e querermos avançar, esta determinação em resolvermos-nos, porque quanto melhor estivermos connosco, melhor estaremos com o mundo, melhor estaremos com os outros, melhor estará a nossa vida profissional, melhor estará a nossa vida financeira, melhor estará a nossa vida familiar. Então é um pouco por aqui. Respondendo à tua questão agora diretamente, pois eu noto grandes evoluções a nível internacional e a nível nacional. Os inúmeros conteúdos, os inúmeros sites, por todos os portugueses que trabalham e investem nisso, a começar por ti, e tudo isto, quer dizer, é inevitável que todas estas sementes tenham, obviamente, os seus resultados e as suas colheitas. Não é? Jorge, obrigada, porque os teus pensamentos são profundos. Eu depois vou ter que ver outra vez toda a entrevista, ouvir-te outra vez. É verdade, tu dás aí o guia que nós necessitamos para decidir em coerência cardíaca, não é? E sim, obrigada. Desculpa, um dos palestrantes o ano passado da Feira Alternativa, o professor Carlos Orozco, que dá palestras em todo o mundo, referiu muito isto na coerência cardíaca, ou seja, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu digo e o que eu faço serem coincidentes, estarem alinhados. Eu chamo integridade. Integridade. Quando isto acontece, a nossa paz interior é tremenda e as coisas fluem com uma facilidade muito... Agora, que não é fácil, claro que não é. Não é fácil, mas também estamos cá nós para facilitar, não é? As terapias, as formas de nos analisarmos mais, e eu queria, porque tu, apesar de não seres um terapeuta, és mais do que isso, porque também és, mas és mais do que isso, tu tens uma frase que me ficou muito, que é: o terapeuta tem que se terapeutizar, não é? O verdadeiro terapeuta é aquele que está sempre a terapeutizar-se. Eu vou um bocadinho mais além, porque eu não falo tanto a terapia de uma forma abrangente, não é? Vamos pôr aí também o healing, que não é uma terapia, não é uma técnica, aí cabe tudo, ou seja, é a tal integridade, é a tal coerência do que se o terapeuta, se o facilitador não está na sua coerência cardíaca, não vai conseguir também ajudar os outros. E aí eu ia-te pedir então um conselho. Estamos a fechar a nossa conversa e o que é que tu dirias de todo o teu conhecimento? Quem quer começar por ajudar os outros? Quem está a pensar tirar um curso daquilo ou daquele outro? Quem está a pensar em investir a sua energia, o seu dinheiro, o seu tempo em alguma destas práticas, qual é o teu conselho que dás a essas pessoas, para além dessa consciência cardíaca, mas qual é o teu conselho para ter essa consciência e fazer o percurso certo, as pessoas descobrirem o seu percurso como tu o fizeste? Eu julgo que é muito simples. Não percam o foco em si, ou seja, o foco devemos ser sempre nós. Porque, repito-me um pouco, se estivermos bem, é óbvio que as diversas áreas da nossa vida
vão estar bem, ou há uma tendência para isso. Então, obviamente todos nós temos os dons nas várias áreas da vida, não é? Por exemplo, dizer um disparate, o Cristiano Ronaldo é a bola, não é? E por aí. Cada um tem o seu caminho e a sua contribuição, e tudo é válido. Exatamente. Eu identifico muito com aquela citação do Eduardo Galeano. Nós somos o que fazemos, mas nós somos principalmente o que fazemos para alterar o que somos. Então, esta permanente atenção em nós e o querer evoluir nos que sejam os nossos desconfortos, o que consideramos ser os nossos desafios, sempre por aí. Porque quando se diz, quando eu gosto de dizer, o verdadeiro terapeuta é aquele que gosta ou que está sempre a terapeutizar-se, porque é muito fácil às vezes cair na armadilha do ego e, enfim, sentir uma certa, não digo impunidade. Não, é que nesta área, desculpa a minha interrupção, é que se eu caio no ego e trabalho nas finanças, mas se eu caio no ego e trabalho na espiritualidade, a coisa torna-se mais grave, não é? E mais premente, e mais notório, e portanto é uma responsabilidade maior, pelo menos porque devemos caminhar o nosso discurso. Não podemos ter um discurso e um caminho. E é tão difícil, não é fácil, mesmo quando se tem todas as intenções, cai-se no ego. Por isso é que acho o teu trabalho tão magnífico, porque tens mantido essa integridade. Eu sei que as datas da feira são 2, 3 e 4 de outubro, porque estamos a contar que nada se altera até lá, não é? Vai tudo decorrer conforme a Lei 29. Eu sei que é um desafio grande para ti, vais seguir todas as diretivas da Direção-Geral de Saúde e vais fazer também, no dia 15 de setembro, um balanço para ver se confirma esta data ou não. Eu espero muito estar lá presente, participar ativamente. Já vai ser depois do meu nível 2, portanto já vou estar um bocadinho mais folgada e vou também poder descobrir outras coisas nas palestras fantásticas que tu tens e das pessoas e nomes internacionais que trazes a Portugal. E quero-te fazer uma última pergunta, que é para quando um livro, porque todos estes conceitos precisam ser desenvolvidos e nós precisamos de absorver o que tens para dar. Já nos proporcionaste muitos encontros entre nós, desafio-te a escrever sobre esta tua caminhada e também abrirmos um bocadinho o véu do que nós podemos fazer para o futuro. Tens alguns planos para escrever algum livro? O que tem acontecido muito é situações como esta, as pessoas perguntarem pelos meus livros, então, olha, queria comprar o seu quest, eu não tenho livros. Tens ao medo de tomar notas daquilo que um dia queres falar, porque tens tanto para partilhar, Jorge. Fica aqui o repto, se faz favor. Alguns tópicos, algumas coisas, alguns fecheiros Word escritos com umas ideias, etc. e tal. Vai e agora basta dar forma, vai ideias. pensando, nós estamos a precisar. Está bem? Está bem, muito obrigado. Obrigada eu por teres vindo, foi muito bom, é sempre bom conversar contigo. Obrigada a todos os que participaram aqui na sala de Zoom. Também. Vou enviar a gravação, vai ficar a gravação disponível. Obrigada a todos também no Facebook que nos seguiram. Acompanhem também o Jorge, ele está sempre com novidades e coisas novas a mostrar-nos mundo. Um abraço, Jorge, és muito especial e é muito bom ter-te como amigo. Obrigado. Até breve. Obrigado, eu. Obrigado. Até breve. Até breve.